Fala, galera! Sejam bem-vindos aí para a nossa continuação da correção do simulado número 1, modelo ESA, né? Então vamos lá, vamos tocar o barco, porque tempo é dinheiro, né? Vamos embora. Então, dando sequência aí, a gente já fez as 7 primeiras questões, tá? Vamos dar continuidade aí, ó. Questão número 8, ela é uma questão do tópico de semelhança de triângulos, tá, gente? Então, vamos entender aí, ó. Vou botar um exemplozinho bom antes para vocês aqui. Imagina que eu tenha a seguinte ideia, ó. Eu tenho aqui um triângulo ABC e aí eu tenho aqui um interno a ele, ADE. Bom, finge que eu tenho essa relação aí. Então, se eu tenho um triângulo ADC, ADE dentro de um ABC, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é comum aos dois, alfa. Ele está no mesmo lugar dos dois. Então, imagina que a questão deu para você que aqui seja beta e aqui seja beta também. Então, eu quero que você perceba o seguinte, ó, como é que eu sei se dois triângulos são semelhantes? Olha o triângulo pequenininho aqui. Eu vou botar em azul aqui, ó, para você visualizar melhor. Ele tem ângulo alfa e beta, tá? Eu vou chamar aqui de teta. No triângulo pequeno, já sei então que alfa mais beta mais teta é igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Só que se eu olhar para o grande, eu percebo que ele também já tem alfa e beta, ó. Então isso obriga, galera, com que o terceiro ângulo seja teta. Então, quando eu provo que o triângulo grande e o triângulo pequeno têm os mesmos ângulos, eu provo que eles são semelhantes, tá? Então, a primeira brincadeira aqui é justamente isso, ó. Sabendo que CD, que é esse trechinho aqui, ó, do triângulo, é 1/3 de CD, que é o segmento todo, ó. Então, se o pedaço pequeno é 1/3 do grande, se eu chamasse o grande de 3x, o pequeno era 1x só. E aí é legal você usar essa ideia porque você foge da fração, tá? E eu falei ainda que AC vale 36, tá? E eu peço para você descobrir quanto vale DE. Então, você precisa primeiro ver se esses triângulos são semelhantes. Eu vou provar isso para você aqui. Então, olha só. Esse ângulozinho aqui, ó, eu vou chamar do nosso alfa, né? Você percebe que ele está nesse triângulo pequeno, DEB, e no triângulo grande, ABC. Então, ele falou na questão que DE é paralelo a AC. Isso me permite dizer, galera, que ó, se isso aqui for beta, aqui tem que ser beta também, porque é paralelo. Se aqui for teta, aqui é teta também, porque é paralelo. Toda vez que dois lados forem paralelos, os ângulos que estão em cima desses lados têm que ser equivalentes. Logo, eu posso fazer o seguinte, ó. Lado oposto a alfa no pequeno, y, sobre lado oposto a alfa no grande, 36. Mas por que eu monto assim? Porque semelhança entra no tópico de razão e proporção. Então, quando eu estou fazendo a semelhança de dois triângulos, estou fazendo a proporção deles, tá? E aí eu vou pegar agora, ó, oposto a beta no pequeno. Só que oposto a beta no pequeno eu não tenho, né? Eu tenho que o todão é 3x e esse CD é x. Logo, isso aqui sobra 2x. Fica atento, hein? Assim como estou para o oposto a beta no grandão, que é 3x. Pronto, está montada a minha razão de semelhança. Cancelei o x e vem aqui, ó. 3y igual a 72. Y é 72 por 3, gerando o lado pedido como 24, gabarito letra tchá. Legal? Então, falou de semelhança, tem que provar a razão de semelhança, né? Para você poder montar a tua proporção, ok? Questão número 9 é uma questão dentro de geometria analítica, tá? Eu, particularmente, acho a geometria analítica e a geometria espacial mais acessível que a plana. Muitos alunos ficam loucos quando eu falo isso, né? Porque falam, antes a geometria plana, eu venho desde o 8º, do 5º, do 6º, do 6º ano vendo. Como é que você vai dizer que essa é mais difícil? Porque a geometria plana tem um mix de questões
gigantesco, infinito que eu posso montar. Então, o grau de profundidade das questões é muito grande. A analítica e a geometria espacial, elas ficam difíceis normalmente quando a plana entra. Então, em relação às geometrias, eu vejo que a analítica espacial são mais acessíveis, tá legal? Então, vamos lá. Essa questão aqui fala sobre circunferência, tá bem? Então, quando a gente fala de circunferência, nós temos que a equação reduzida de uma circunferência tem a seguinte forma, ó, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. O problema é que essa circunferência aqui está na forma geral. Na verdade, antes disso, ela tem um problema, né? Eu dei para você cada pedaço de um lado, e não pode, né? Para você conseguir sair da forma geral para a forma reduzida, primeiro você precisa ter tudo no mesmo lado, na circunferência, tá, galera? Então, se por acaso numa circunferência você tem cada pedaço de um lado, a primeira coisa que você vai fazer é jogar tudo para o mesmo lado. Então, o fato de começar com x2 mais y2 define que isso é uma circunferência. Então, eu posso já começar a montar desse jeito aqui, ó. Eu não quero você entendendo por que faz isso, tá? Para você entender, leva tempo. Um mês antes da prova não dá tempo. Sinceramente, nem é necessário. Então, você vai montar essa estrutura aí. Então, você vai botar x, dá um espacinho ao quadrado, parênteses, e com y a mesma coisa. E você vai olhar essa parte aqui, ó, em que está o x puro e o y puro. E você vai pegar os fatores dele sempre dividir por 2. Por quê? Porque sim, tá legal? Porque dá certo desse jeito. Então, você vai pegar menos 4, dividir por 2 e vai colocar aqui, ó, menos 2. Menos 6, dividir por 2 e coloca ali dentro, menos 3. Metade da reduzida já está montada. Você vai repetir o número que está solto e agora vem o segundo detalhe. Deixa eu mudar de cor para você visualizar legal, ó. Qual é a segunda parte? Você vai botar sempre 2 sinais de menos antes de igualar a zero. E eu preciso que você pegue esses valores aqui, ó, que você colocou no parênteses e acrescente aqui ao quadrado. Anderson, por que acrescentar o quadrado? De novo, não se prenda a entender a justificativa. E é muito legal, galera. Saber o porquê é top. Só que gasta tempo e às vezes você não vai conseguir. Você tem que entender as suas limitações, tá? Então, você pega os termos que estão com x e com y, divide por 2, cada um deles acrescenta ao quadrado sempre com sinal de menos. E agora, você vai pegar esses números que ficaram soltos e vai jogar para o outro lado, ó. Então, ficou 3 mais 4 mais 9. Então, x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16. Galera, chegou nesse ponto, você já está prontinho para dizer quem é o centro e o raio. Basta você lembrar de um último detalhe. É treinamento, tá? Você vai ter que pegar esses números aqui, ó, dentro do parênteses, e jogar aqui com o sinal contrário. Então, se é negativo, vem positivo. Então, toma cuidado, ó. Daqui para cá, ele carrega o mesmo sinal. Na hora que você responde o centro, que você muda. Tá legal? E o raio sempre vai ser a raiz quadrada do número que ficou sozinho. Então, se liga aqui, ó. Vamos lá, vamos nas alternativas, ó. A letra A e a letra C falam de elipse. Por que eu deveria saber que isso não é uma elipse? Porque uma elipse vem desse jeito assim, ó. x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1. Isso daqui é a equação reduzida de uma elipse, ou ela poderia ter vindo dessa forma, ó. 9x2 mais 4y2 igual a 36. Qual é a diferença que eu quero que você perceba? Na elipse, o número que fica na frente do x ao quadrado é diferente sempre do número que fica na frente do y ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, ambos valem 1. Anderson, poderia ser um número diferente de 1? Poderia. Mas para ser circunferência, deveriam ser iguais. Tá legal? Então, eu já sei que não é elipse.
porque o número que está na frente do x2 e do y2 são iguais. E aí, vamos lá. Letra B fala aqui que o centro é menos 2, 3. Errou no menos 2, né? Letra D fala 2, 3, top, mas errou no raio. Por isso, gabarito, letra Charlie, letra Eco, perdão, centro 2, 3, raio 4. E morreu. Tá legal? Suave aqui. Questão número 10. É uma questão que vai envolver análise combinatória com probabilidade. Presta atenção, ó. Um certo pelotão da ESA, 10 sargentos são colocados em fila. Pronto, ó. Então quer dizer que eu vou usar todos os 10. Se eu vou usar todos os 10, eu já estou aí com permutação, tá? Lembra que permutação é quando eu uso todo mundo que eu possuo. Só que dentre eles, eu tenho o Velasquez, o Souza e o Rodrigues. Pode-se afirmar que a probabilidade dos 3 ficarem juntos é de quanto? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Essa já é uma questão um pouco mais complicada, porque misturou análise com probabilidade. Então, qual é a diferença, galera? Você vai primeiro focar na análise combinatória, tá? O que seria o total? É o total de organizações que eu posso fazer sem me preocupar com nada. Então, sempre que eu fizer o total da análise combinatória, de uma probabilidade, eu vou fazer o total da análise combinatória, literalmente isso. Então, se eu quero trocar 10 pessoas de lugar, é uma permutação de 10, ou seja, 10 fatorial. E ponto, acabou. Tá legal? Mas agora, se eu olho para o que eu quero, aí o negócio já muda um pouco de figura, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, nesse caso, eu gosto de usar um macete legal que eu ensino aqui para os meus alunos, chamado de macete do blocão. Então, ó, macete do blocão. Que macete é esse, galera? Olha só. Ele pediu que 3 pessoas fiquem juntos. Eu quero Velasquez, Souza e Rodrigues, todo mundo junto, ó. Então, eu fecho esse blocão aí deles, ó. O blocão é justamente isso. Por quê? Porque quando eu fecho esse blocão, eu garanto que eles estão grudados. E aí eu ensino o seguinte aqui, ó, que o blocão sempre vai ser a permutação externa vezes a permutação interna. Memoriza isso. Então, o que é a permutação externa? É o blocão mais todos os outros lugares. Então, o blocão, para a parte externa, conta como um lugar só. Então, eu vou ter o blocão mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, em vez de eu ter 10 lugares, eu vou ter só 8, porque o blocão assume o papel de um só. Então, seria 8 fatorial a permutação. Show? Enquanto que na permutação interna é o revezamento dos 3 de dentro. Então, fica aí, ó, 3 fatorial e ponto. Jogando agora para a probabilidade, o que eu quero é 8 fatorial vezes 3 fatorial sobre 10 fatorial do total. E aí eu sempre vou fazer o denominador chegar, aliás, o maior fatorial, né, que por coincidência está no denominador, chegar ao maior numerador. Então, eu vou repetir o 8 fatorial, vou fazer o 10 chegar até ele para eu cancelar. E aí o 3 eu vou abrir e vou simplificar aqui, ó, 3 por 9, 3, 2 por 10, 5. Você ficou com 1 quinzeavos, que na divisão vai dar 0,67. Aliás, 0,067, faltou um zerinho ali. E passando para a porcentagem, dá 6,7%, gabarito letra Eco. Tá bom? Então, uma questão de probabilidade com análise, que vai para um grau mais difícil, porém, se você treinar, fica tudo dentro dos conformes, tá bom? Questão número 11 é uma questão que já caiu na ESA recente e na EAR, e a galera normalmente erra. Por quê? Porque questão de escala, como não é muito rotineira, o pessoal esquece, tá? Então, o que é uma escala? É a medida do desenho dividido pela medida do tamanho real. Ou você pode memorizar assim, ó, escala é ladinho sobre ladão, onde o ladinho é o tamanho do desenho e o ladão é o real. Porque uma escala é fazer uma miniatura, né? Então, eu tenho uma medida
que eu quero reduzir ela. Então, eu quero transformar uma grande numa pequena. Então, olha o que eu falei aqui, ó. Em um mapa da Vila da Penha, a distância do curso Pressão até o Shopping Carioca é de 15 centímetros. Pronto, aí a brincadeira começou. Como que a distância entre dois lugares realistas, né, vai ser de 15 centímetros? Não, o teu passo é maior do que isso, né? Então, quer dizer que esse aqui já é o meu Lzinho, a medida do desenho. Numa escala de 1 para 4.800. E aí você representa a escala assim, ó, em forma fracionária, em que eu já sei que o meu ladinho é 15 e eu quero o ladão. Pronto, acabou, galera. Multipliquei cruzado. Vai ficar que o ladinho é 4.800 vezes 15. O ladinho vai dar 72.000 centímetros. Só que eu pedi em quilômetro. Então, eu vou voltar 2 casas para virar metro. E de metro para quilômetro, volto 3 casas, já achando o nosso gabarito na letra brava. Show? Questão número 72 unifica a ideia de PA com matriz. Então, a gente já viu, né, numa questão anterior, o termo geral. Então, eu falei que isso é uma PA, cuja razão vale 2, e o primeiro termo vale menos 1. Então, vamos para o macete do termo geral. Ó. Quem é o A4 aqui? A gente já aprendeu que vale A1 mais 3R, né? Então, vai ser menos 1 mais 3 vezes 2. Então, vai dar 5. O A6 vai ser A1 mais 5R. Então, vai ser menos 1, 5 vezes 2, que dá 9. O A10, A1 mais 9R. Então, menos 1 mais 9 vezes 2, que dá 17. E, por fim, A12, que é A1 mais 11R, menos 1 mais 11 vezes 2, que vai dar 21. Logo, a sua matriz ficou 5, 9, 17, 21. E eu pedi para você o determinante, o det da matriz A, tá? Antes de qualquer coisa, não custa reforçar que uma matriz, para ter determinante, ela tem que ser matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, galera? É uma matriz em que o número de linhas, ó, linhas, é igual ao número de colunas. E os elementos ficam na intersecção. Então, aqui eu tenho 2 linhas por 2 colunas. Ela é uma matriz quadrada, então tem det. E o det de uma matriz 2 por 2 é muito fácil. Ó. Basta você multiplicar essa diagonal aqui, que a gente chama de diagonal principal. Então, vai ficar 5 vezes 21, sempre menos a multiplicação da diagonal secundária. Então, vai ficar 17 vezes 9. E aí, pronto, é só executar a conta. Aqui sempre tem que ser negativo no meio, tá, gente? Então, vai ficar, ó, 105 menos 153. Logo, o nosso gabarito dá menos 48, letra brava. Então, uma base de PA jogando dentro de matriz, ok? Questão número 13, né? Eu simulei aí numa questão que foi semelhante a essa, que também voltou dentro de matriz novamente. Então, fica ligado. Há uma tendência, não tem como garantir, obviamente, a gente não tem bola de cristal, mas os números têm análises específicas, eles falam por si só, né? Então, há uma tendência da ESA nos últimos anos a cobrar matriz ou de forma independente ou associada a alguma matéria, como foi agora na questão número 12, tá? Então, a questão número 13, de fato, exigia que o candidato soubesse operações matriciais. E já começa logo arrebentando a cabeça da galera, porque aqui, ó, eu te dei uma matriz A, te dei uma matriz B, e eu peço a matriz C, cara. Só que a matriz C eu botei como sendo a multiplicação de 2 matrizes. Normalmente é a maior dificuldade dos alunos quando fala de matriz, é multiplicação matricial, tá? O cara se perde todinho. E eu vou te dar um feedback aqui básico de como se faz isso. Então vamos lá, olha só. Como é que você faz a multiplicação entre 2 matrizes? Você tem que pegar aqui a primeira linha e começar multiplicando ela pela primeira coluna. Como, Anderson? Aqui, ó. Vai pegar o primeiro elemento dela, que é 1, e multiplicar pelo primeiro elemento da coluna, que é 0. Mais, sempre mais, o segundo elemento da linha,
vezes o segundo da coluna, que é 1, mais o terceiro elemento da linha, vezes o terceiro elemento da coluna. E aí, você chega no resultado. O que é isso? É o primeiro elemento da resposta. Então, cada multiplicação de linha com coluna vai gerar uma resposta. E eu preciso pegar essa primeira linha e fazer com cada coluna da segunda. Então, ó, primeira linha com primeira coluna já foi. Agora eu vou ter que vir na segunda coluna. E o ideal é que você faça de cabeça para ganhar velocidade. Tenta me acompanhar aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, 1 com 2, 3. 1 vezes 1, 1 com 3, 4. Vamos um pouco mais veloz agora, com a terceira linha, ó. 1 com 4, 5, com 1, 6. Pronto. Terminamos a primeira linha, aí você agora vai para a segunda linha. E vai fazer com cada coluna. Tu vai repetir esse processo até todas as linhas acabarem, tá? Então aqui vai ficar, ó, 0 com 2, 2. Segunda coluna agora, ó. 3 com 0 com 1, 4. E terceira coluna, 3 com 0 com 1, 4 também. Vamos agora para a última linha, ó. Terceira linha com a primeira coluna, ó. 0 com 2, 4. Com a segunda coluna agora, ó. 2 com 2, 4 com 1, 5. E por último, com a terceira coluna, 2 com 4, 6 com 1, 7. Fechando a matriz C aí, ó. Então, a matriz C você determina fazendo a multiplicação de cada linha por cada coluna, tá? Só que aí eu não achei que estava pesado o suficiente e pesei a mão um pouquinho mais. Eu dei isso aqui para você, ó. Eu fiz agora você descobrir quem é a matriz D por soma matricial. Então, a matriz D vai ser essa matriz C que a gente encontrou, adicionada a uma matriz já pré-fabricada, ó. Menos 3, 13, 0. 12, 18, 10. 12 menos 3, 12. Só que somar a matriz é mole. Só você pegar o primeiro elemento com o primeiro elemento. 4 menos 3, 1. Segundo com segundo, 16. Terceiro com terceiro, 18. E aí desce, ó. Primeiro com primeiro, 15. Segundo com segundo, 22. Terceiro com terceiro, 1. E desce de novo. Primeiro com primeiro, 4. Segundo com segundo, 15. Terceiro com terceiro, 19. Tá vendo? E aí você consegue fazer a adição de matriz. Então, o que é trabalhoso é multiplicar. Somar e subtrair é mole. Só tem atenção, tá? E aí, vamos lá. Quando você faz isso aqui, gente, esse 1zinho aqui, ele tá na primeira linha, na primeira coluna. Então, eu chamo ele de Dzinho, porque é o diminutivo da matriz. A gente sempre usa o diminutivo. Primeira linha, primeira coluna. Esse 16 aqui, ó, ele está na primeira linha, segunda coluna. Esse 18 está na primeira linha, terceira coluna. O 15 está na segunda linha, primeira coluna. O 22, segunda com segunda. O 23, segunda com terceira. O 4, terceira com primeira. Terceira com segunda, o 15. E o 19, terceira com terceira. O que eu disse para você? Se você organizar os termos dessa matriz desse jeito aqui, você forma um código. Então, vamos organizar, ó. Ficou 1, 16, 18, primeira linha. 15, 22, 1, segunda linha. 4, 15, 19, terceira. E eu falei que cada número disso aí representa uma letra do alfabeto. Então, vamos lá, o número 1, obviamente, representa a letra A, e tu nem precisava descobrir mais nada, ó. Era só ver qual alternativa a letra A inicia e tá na tua sexta posição ali. No caso, só tem isso acontecendo na letra alfa, que é o nosso gabarito. Tá legal? E para fechar a brincadeira, não poderia faltar ele, né? O logaritmo. Não tem como a gente falar de ESA sem falar em log, tá? Então, eu te dei uma função C, dada por menos 200, vezes o log de 2 sobre P na base 3. Então, eu disse o seguinte, ó, P é a pressão
que eu boto caroços de feijão dentro de uma panela, e C são a quantidade de caroços. Se quando uma certa quantidade de caroços, né? Uma certa quantidade de caroços está cozinhando uma na panela, e a pressão é de 36, então eu te dei o P, tá bom? Eu te dei a pressão, então a gente substitui aqui, ó, 36, quantos caroços eu vou ter? Pronto aí. Então, é uma questão direta de log, né? Então, vamos resolver esse log aí, ó. Vai ficar menos 200 vezes. Primeira coisa é simplificar aqui, ó. Log, ali vai ficar 1 sobre 18 na base 2. E aí eu vou te dar uma OBS aqui, ó. Não custa, né? Você aqui só tinha problema, às vezes o aluno vai para essa questão sabendo tudo de log. E ele trava, por quê? Porque o problema dele não é log. O problema dele é transformação de potência, frações, decimais. Então, galera, viu fração dentro de log, viu decimal dentro de log, converte para potência, tá? Então, por exemplo, 1/8. 1/8 é 8 elevado a menos 1. 1/5 é 5 elevado a menos 1. Toda vez que eu tenho uma fração em que o numerador é 1, eu posso transformá-la em potência negativa, tá? Então, aqui eu posso falar o quê? Eu posso falar que vai ficar, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para o lado aqui. Ó, eu posso falar que vai ficar menos 200 vezes o log de 18 elevado a menos 1 na base 2. Ou na base 3, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Base 3. Show? Então, sem muito problema, né? Base 3. E aí, ó, esse menos 1 já vem aqui para frente como propriedade do peteleco, ó. Então, já vai virar 200 positivo, log, e aí eu faço o que agora? Eu tenho que pegar o 18 e decompor ele, né? Se eu decompor, o 18 vai dar 3 ao quadrado vezes 2. E aí, você não pode esquecer, outra OBS aqui, ó. Quando eu tenho o log de uma multiplicação, eu posso abrir isso na soma desses logs. E é justamente o que a gente vai fazer, ó. 200 está multiplicando o log de 3 ao quadrado na base 3 e a multiplicação vira soma do log de 2 na base 3. E aqui, de novo, você tem um peteleco que vai jogar para frente do log de 3. Então, vai ficar 200 vezes. Minha terceira OBS, ó. Toda vez que eu tenho log de um número na base dele mesmo, a questão não precisa me dizer, porque sempre vai dar 1, tá? Então, por exemplo, ó, log de 100 na base 100. 1, não importa, tá bom? Então, aqui ficou, ó, 2 vezes 1, mais, e o log de 2 na base 3 eu te dei, 0,8. Então, aqui você tem 200 vezes 2,8, chegando no 560. Beleza, gente? Então, nesse primeiro simulado, você começa a conseguir perceber o seguinte. Primeiro, se você está com uma base necessária ou não. Se o teu problema é formulário, isso não é admissível, tá, galera? Quem está querendo ir para o concurso à vera, com chance de passar, entende todas as vantagens que tem, e tem um monte de vantagem do funcionalismo público, principalmente do militar, tá? Você não pode estar cometendo um erro básico que é não decorar formulário. Isso daí é o mínimo de exigência que você tem que ter. Ah, Anderson, eu tenho dificuldade. Cara, eu falo para todo mundo aqui. Não tem habilidade de decorar fórmula? Eu também não tinha, quando estava fazendo o colégio naval. Então, pega o formulário, bota na parede e força você de olhar isso. Quando você deixa ele fechado no caderno, você tem que abrir o caderno. E aí, em cada folha está uma fórmula. Olha a quantidade de energia que você tem que desprender para isso acontecer. Você já está dificultando o resultado de ter obtido. Então, facilita a sua vida. Torna o estudo parte do seu dia. Se você pega e coloca na parede, plastifica e bota no box lá enquanto está no banho. Entendeu? Eu falo isso, o pessoal ri, mas é verdade, cara. Isso é questão de comprometimento. Você se força a estar realizando uma tarefa normal, produzindo. Você, enquanto está lavando a louça, o formulário está na tua frente lá e tu está olhando. Tá tomando banho, o formulário está na frente, você está olhando. Se você faz isso numa rotina diária, o estudo para de ser sacal, cara. Por quê? Porque você incorpora ele no seu dia a dia. Você não precisa sentar para estudar, para estar estudando. Você só vai ter que sentar
quando for resolver questões. Mas, às vezes, o cara tem que sentar para ver formulário. Não tem sentido um negócio desse. Incorpore no seu dia, tá legal? Então, a gente fica por aqui. Nesse primeiro simulado, tem apenas mais 59 para você aproveitar. Que esteja sendo muito produtivo. Está sendo feito de novo com muito carinho, tá? Com um profissionalismo muito grande. Eu tenho dedicado bastante tempo a isso para justamente ajudar vocês nessa reta final a conquistar a logro de êxito nessa aprovação, tá? Grande abraço, até o nosso próximo simulado. A gente se vê e não esqueçam, hein? Se dediquem, porque quem quer tem resultado. Depende é de você conseguir estar focado para isso, tá legal?